Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, não tão diferente, mas atual. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ter na mesa com a gente, na bancada, J. Martins, pesquisador, escritor, veio para Natal para poder contemplar o eclipse e junto comigo na mesa, dividindo com o J. Martins também, Manuel Ramalho, CEO do grupo WMW, vai estar participando. Hoje é meu convidado, são os meus convidados, para a gente poder dividir a bancada e falar de um assunto interessante, no qual eu não sou especialista, mas também está envolvido dentro do meu mundo de negócio, que é o empreendedorismo. E a gente vai estar falando hoje no Ponto de Equilíbrio sobre o modelo Terra Plana. É isso, J. Martins? Falei correto? É isso mesmo, modelo Terra Plana. Terra Plana? Isso. Tá. A gente vai começar primeiro pela Lua, porque eu quero indagar ele, eu tenho curiosidade sobre a Lua, eu gosto muito da Lua, dos astros, e a Terra Plana entra aí pelo meio, né? Dentro dos outros programas que a gente fez, a gente trouxe algumas coisas muito interessantes para poder conversar. E a gente não podia perder a oportunidade de você estar em Natal e a gente bater um papo, Ele veio, conversar. na verdade, não veio contemplar, ele veio fazer um estudo do eclipse. Então, veio fazer o estudo, contemplar junto com Esse eclipse ele foi muito curioso, né? Começa porque a Lua totalmente eclipsada, durante 3 minutos ela ficou acima do horizonte e o Sol também acima do horizonte. Na teoria do modelo heliocêntrico, que seria o modelo vigente pela ciência moderna, eles falam que a sombra da Terra na Lua causa o eclipse. Como pode isso? 2 astros, tanto o Sol quanto a Lua, acima do horizonte e a Terra no meio, abaixo. Então não é a sombra da Terra que causa o eclipse. Aí vai começar a polêmica, porque aí começa a ficar por lá. Não é verdade? É aí que entra a grande polêmica, né? E muitas pessoas podem alegar que a luz do Sol demora 8 minutos para atingir a Terra. Então demoraria praticamente um pouco mais de 8 minutos para atingir a Lua. E aí seria possível ver os dois acima do horizonte. Só que até hoje, na história da ciência, ninguém provou que o Sol está a 149 milhões de quilômetros. Então nós vivemos através de axiomas, através de pressuposto de que a Terra é esférica e quem eclipsa a Lua é a sombra da Terra. Então ninguém consegue provar isso, simplesmente se fala. Existe, na verdade, então, é aquilo que a gente comentou antes, seriam teorias. Teorias, exatamente. Que até agora não se pode afirmar categoricamente que é assim. Sim, agora no modelo da Terra plana é baseado numa ciência experimental, onde tudo que se fala no modelo da Terra plana, ele é comprovado cientificamente através de experimentos, diferente do outro modelo. Eu queria deixar a Terra plana para depois, porque como a gente falou em eclipse na Lua e tal, ele tem um canal no YouTube, ele é escritor, ele tem muitos seguidores, inscritos na verdade, Ele é um dos primeiros terraplanistas do Brasil, eu tenho acompanhado ele no YouTube, é um prazer ter você aqui, Martins. Obrigado. Conosco. E a nossa televisão fica muito honrada com isso, eu sei que esse programa vai dar um estouro de audiência. Vai ser muito interessante o assunto. Foi um dos propósitos do programa, né, Manuel? A gente sempre está muito aberto a qualquer quem assunto. Quiser vir falar. Não é à toa que é ponto de equilíbrio, isso, né? E disso a gente tira o nosso modelo de negócio, que é falar verdade. de empreendedorismo. Aliás, ele é livro, empreendedor, né? porque ele já tem um livro, precisa vender. Posso até interromper um pouquinho? Fica à vontade, com certeza. Eu também, em nome de todos os terraplanistas do Brasil, eu agradeço imensamente ao Manuel, a você por estarem abrindo esse espaço para que as pessoas tomem conhecimento que existe um outro lado de uma moeda. Que não é comum, né? Não é comum. Infelizmente, na grande mídia, eles seguem uma doutrina, uma cartilha, e os terraplanistas sabem disso e apoiam também as TVs que estão fora daquele domínio global, né? Veja só, você sabe que essa TV é extremamente democrática, plural, Sim, né? a gente tem espaço aberto então, para todo mundo, para todos os partidos, todas as raças, todas as religiões. Esse é o propósito nosso. Mas eu queria começar com um assunto interessante. Você acredita que o homem foi à Lua? Não. Você acredita, Márcio? Vamos fazer que o homem pisou na Lua? A Neil Armstrong. Olha só, Manuel, no meu ponto de vista, dentro do meu ponto de equilíbrio... Bota as imagens aí. Dentro do meu ponto de equilíbrio, eu não teria motivos para questionar. Okay? Até porque eu nunca parei efetivamente para poder estudar. O que eu vi a respeito disso foi aquilo que eu fui ensinado na escola, que era o modelo genérico, e todas as pessoas elas aprendem quando estão na escola. Né? Então, assim, efetivamente, eu nunca parei para pesquisar ou para me aprofundar no assunto referente a isso, se foi ou não foi, o que se teria de vantagem ou não teria de vantagem. É lógico que o fato do homem ter ido à Lua, você tem várias histórias referentes a isso, um monte de coisas diferentes, mas é alguma coisa que eu, como pessoa, efetivamente eu nunca parei
para me aprofundar a Mas respeito aí, do assunto. por que você Por que disse- você não acredita? É, Pronto, a por que palavra você não é essa. acredita? Quais Exatamente. as razões, os motivos? Né? Exatamente pela quantidade de evidências negativas para a viagem do homem à Lua. Uma delas são sombras Tá lá, ó. sombras projetadas Você tá em vendo na direções sua tela opostas, agora, né? tá? Aham. Sombras projetadas em direções opostas, bandeira tremulando no vácuo do espaço. Mais uma coisa que é fundamental para Que quem a priori queira... não teria vento. Né? Não tem. O vácuo do espaço é vácuo. Vai ser um vácuo. vento, Olha só, né? Não teria Márcio, vento, né? essas imagens aí, sempre também, eu fiquei meio chocado, porque a gente nota que tem algo de artificial na luz dessas imagens, entendeu? Eu estou aqui até, eu fiz essa pergunta aí para levantar essa questão, porque se a Terra é plana eu não sei, mas que o homem não foi à Lua, ou foi, eu tenho uma dúvida. Por quê, ó? Você vê aí, ó. São luzes, você vê que como se fosse luz artificial lá no capacete, na lateral, não dá a impressão que são luz do sol. Você vê aí a pessoa fazendo uma craquete cinematográfica. Dizem, né, que o menino lá, Kubrick, né, como é o nome do rapaz lá? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, que fez 2001 Odisseia no Espaço, foi quem fez tudo isso para a NASA. E isso foi em 1969. Inclusive, antes da sua morte, Stanley Kubrick assumiu isso. Assumiu que tinha feito para a NASA. Assumiu como compromisso com a humanidade de poder estar revelando isso. Né? Aí está o satélite artificial nosso, a Lua, né? No qual tem uma outra situação que às vezes eu conversei com ele por e-mail, né? Que eu tenho e-mail do Martins aí, do J. Martins, que isso aí é luz própria. Aí é que fica mais ainda encaixado, ele afirma que é luz própria, que não é o Sol que reflete a luz. Inclusive ele tem um estudo lá no canal dele, onde afirma que isso aí, ó, tudo isso aí... E qual que é a diferença disso, J. Martins? Quais os impactos disso, da gente entender que a Lua ela tem luz própria, que ela não é um satélite artificial? Qual que é os impactos disso dentro desse contexto todo? Dentro do modelo heliocêntrico, a Lua seria um satélite artificial, um satélite natural, desculpa. Okay. Dentro do modelo da Terra plana, ela seria um luminar, que ela está lá para um propósito útil para o ser humano. O que seria isso? A iluminação da noite. Tá? Não tão forte quanto o Sol, que seria o que traria o calor e a vida, sim, mas uma iluminação também importante para a contagem de semanas e meses. Se você pegar o calendário antigo, usado pelos povos antigos, você vê que bate exatamente com o ciclo lunar, entre lua nova e lua cheia. Você tem um mês certinho, que seriam 28 dias, e não 30 como o calendário gregoriano que é imposto hoje para a gente. Que é o que a gente hoje... Veja só, aí está mostrando a pisada de Neil Armstrong na Lua, não é? E aí prova que é uma coisa forjada, porque você vê que como na Lua não tem oxigênio, né, você vê que então você precisa de umidade para gerar uma pegada. Para que gera essa pegada aí, né? Então tem água na Lua. Olha a bandeira lá, a bandeira tremulando, ele segurando. Olha a sombra. Você vê que tem uma sombra lá de lá para cá, ó. Você viu lá, ó? A direção das sombras. Opostas, como se tivesse duas fontes de luz, não é só o sol aí, ó. Você vê que tem uma sombra para lá. Isso aí, até que eu concordo com ele. A gente tem uma polêmica mais na Terra plana, né? Mas quanto ao homem-teria da Lua, é que em 69, o maior computador que tinha, essas calculadoras que a gente compra ali no Alecrim, tem mais memória do que na época em que esses caras foram para a Lua. Então, como é que tinha um computador que programaram? Outra coisa, você vê aí algumas imagens que passaram, tinha uma antena parabólica apontada para cima, tá? Ora, eu trabalho com comunicação, né? E com telecomunicação e com transmissão. Aqui na Terra já é complicado você fazer qualquer transmissão, a gente passa quase uma hora afinando e tal, com a maior dificuldade do mundo fazer a transmissão, e esses caras na Lua fazendo a transmissão como? Com tanta rapidez. Você vê lá, uma outra coisa também que eu observo, que o Martins depois vai dizer ao ponto de vista dele, é que o cara vai naquela Apollo lá, é uma cápsula pequena, os caras vão tudo assim, 3 caras, né? E quase espremido. Quando chega lá, os caras tiram um jipe de dentro, vão andar na Lua dando cavalo de pau. Meu irmão, aí é querer brincar com a pessoa. Quer dizer, nesse ponto aí, eu não sei qual são o que ele acha, né? Isso é o que eu acho, é o meu achismo, né? Não sei o que você acha, mas é imoral. Outra coisa, se você, essa nave, essa aranha que eu chamo, que não tem aerodinâmica nenhuma, ela pisou na Lua e você olha, tem foto do pé dela, bem paradinha, não cavou um buraco sequer, isso foi muito bem calculado, né? Assim, e ela depois foi embora, e tem um filme da saída, e o cara ficou na Lua para filmar, o cara ficou pendurado na nave, depois você entendeu agora com uma coisa meia... Se tem um filme da nave saindo da Lua, retornando para a Terra, quem está na Lua filmando? A gente quer saber quem que a NASA deixou lá. Porque tem uma Lua, Você entendeu? Então...
esse filme, se tivesse ficado uma câmera, eles teriam que recolher a câmera. Então a nave vai embora e quem filmou a saída da nave? Então é uma coisa meio farsante. Eu acho que nesse caso eu estou com ele aí. Nesse caso, no outro a gente vai ter que espremer, porque dizer que a Terra não é um globo, depois de 500 anos que a gente aprendeu tudo isso, no colégio, na faculdade, e sempre... Na verdade, isso é um choque muito grande. É um choque térmico, né, psicológico. A viagem na Lua é um choque de 110. Sim. A Terra ser plana é um choque de 10 mil volts. Por aí. É outra história. É outra história, só que eles têm relação... um fato tem relação com outro fato. E isso a gente mais pra frente vai conversar sobre isso. Por exemplo, a explicação que ele nos dá para o eclipse, que eu vou perguntar ele agora, é completamente diferente da nossa, né? No modelo heliocêntrico, você tem a Terra, o Sol, Sim. não é isso? A Terra no meio e a Lua aqui. Então, a sombra da Terra, segundo ele, a penumbra, vai começar e faz a Lua vermelha. Então, eles estão alinhados. Nesse último eclipse, o que ele está dizendo, para as pessoas entenderem, é que os dois estavam acima do horizonte e a Lua estava totalmente eclipsada. Como é que a Terra está eclipsando se o Sol estava acima do horizonte e a Lua estava eclipsada? Então, ele tem uma teoria, uma observação, que isso é uma anomalia magnética da Lua, que ela perde energia. Como a Lua tem luz própria, ela passa num campo eletromagnético e perde energia e apaga. E ele tem uma outra teoria, estou falando aqui por ele, porque eu li muito sobre ele, vi muito Fico no feliz YouTube. de saber Sim, que tem uma essas pessoa informações que chegaram a chegaram muito aqui, bom. né, no Exato, assunto. então ele acha que, como a Lua tem luz própria, e segundo Kelvin, a teoria, os graus, quando um corpo é aquecido a uma certa temperatura, no calor ele vai ficar escuro e depois avermelhado, dependendo da curva da temperatura. É isso que ele explica, Muito mas bom, eu gostaria que muito foi bom. isso que eu entendi que você explicar. Muito bom. Agora Eu fico como feliz que Isso. o meu trabalho de estudo está chegando nas pessoas da forma correta, como Isso, deveria chegar mesmo. isso. Então isso que é importante, né? Não adianta a gente levar uma mensagem sem base Eu científica. acho que já Sim, acabou o tempo sim, ali do sim. primeiro bloco, não? Não, ainda não. A gente ainda tem um tempinho ainda. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, o Martins. Dentro do estudo, dentro da pesquisa, dentro desse modelo de terra plana, isso abre um leque de possibilidades de pesquisa, de trabalhos. Como é que você enxerga na verdade, o modelo terra plana dentro desse mundo de empreendedorismo, de pesquisadores, de gente que pode se dedicar? Como é que você enxerga dentro da sua... Bom, eu até peço licença para entrar em contato com os espectadores agora. A Terra, modelo globo, ela é gravitacional. Então, a única força exercida ali naquele modelo de Terra é uma gravidade, que depois eu vou falar o que eu acho da gravidade, atraindo as coisas para o centro da Terra. Já no modelo da Terra plana, é uma Terra magnética, é uma Terra elétrica. Esses fenômenos elétricos que acontecem na nossa atmosfera, eles podem ser revertidos na concepção de energia elétrica para as pessoas. Então, eu acho que o nicho de mercado de energia elétrica em uma terra plana, ele cai direitinho com o modelo, exatamente como nós vemos todos os dias. E trazendo assim uma energia mais limpa, uma energia mais sustentável. No modelo do globo, estudar o modelo do globo não muda nada a opinião das pessoas na questão de energia. Por aí. Esse é um ramo de trabalho, de horizonte, para que a gente possa estar mais atento, né? Bom, a gente vai chamar um intervalo comercial, lembrando a você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, reviva grandes emoções. Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Retornamos agora ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio. A gente estava batendo um papo aqui no intervalo, né? O Martins e Manuel também. E você estava colocando algumas coisas para mim. Então, assim, desde que eu nasci, eu entendo que a Terra é um globo. Nós, porque né? Nós todo entendemos. mundo Eu falava também, que a eu Terra também. era uma bola. Né? E você Bola tá de futebol. Isso sim, redondo, globo, achatada nos polos, etc. E tal.
E você estava falando, não, Márcio, não é assim. Bom, Agora, Márcio, antes que você entre nisso, se você quiser entrar, eu sempre estudei isso, mas eu sempre tive uma coisa na cabeça, o seguinte, como a gente sabe que a Terra é assim, né, redonda, tá, Polo Norte, Polo Sul, aí a gente tá Japão aqui e tal, eu me imaginei como é que essa Terra, segundo uma lei chamada gravidade, segura as pessoas de cabeça para baixo. Eu nunca me imaginei de cabeça para baixo em relação ao outro, entendeu? Por exemplo, se você está vendo, olhando de fora, alguém que está aqui em cima está de cabeça para cima em relação ao outro. E o outro aqui está de cabeça para baixo, concorda? Se é um globo. depende do horizonte que você vai ver, né? Exatamente, mas alguém aqui E aí está Na verdade, a gente vai estar de lado, né? O que está em cima e o que está embaixo são os polos, né? A gente ficaria de lado, né? Vamos exato, juntar lateral. exatamente o que você falou com o que O que o você Manuel falou disse agora. porque Vamos lá. desse ponto de vista a gente ficaria de lado, né? Isso. Se a gente tá muito aqui, eu tô legal, de né? lado. Mas aí tem uma inclinação de 23 graus e tal, tem uma confusão grande aí. A coisa que é unânime aqui é que nós aprendemos que a Terra era um globo na escola. Sempre. Sim. Ponto final. Agora, uma pergunta que eu te faço. Você aprendeu a ler e escrever antes ou que a Terra era um globo antes? Primeiro a gente Rapaz. aprende a ler e escrever, né? Não. Não tem, hein? Não. Não, Se eu não, que a aprendi, Terra é um eu globo, você aprendi aprende antes logo. de ler e escrever. Na sua primeira aula, você já chegou sabe na que é um escola, globo. Tem um a globo. professora pega um globo, coloca no seu colo e fala, você mora aqui. Globo. Sem te dar o direito de questionar. É verdade, é isso mesmo. A partir do momento que você vai questionar e fala assim, então eu estou grudado aqui de ponta cabeça, ela fala, não, é a gravidade. E está tudo certo. Ninguém fundamenta isso cientificamente para a criança. Por quê? É necessário que essa doutrinação seja feita com a criança. Você doutrinar um adulto, mudar a linha de raciocínio dele, é completamente impossível. Agora, em uma depois de uma certa criança, idade, é em uma muito criança complicado. em perfeito estado de formação mental, formação física, é muito fácil Não, você ela doutrinar. tá Agora- com a mentalidade dela muito livre Isso, para acolher aquilo que o que vier. o J. Martins está dizendo aí, encaixa zeramente na realidade do Brasil, né? Vou falar um pouquinho de política que cabe, do que né? a gente vê Você sofrendo está falando em nos últimos doutrina, anos, né? ele tá fazendo uma coisa certíssima, corretíssima, é que você doutrinar uma criança é o que Gramsci sempre quis fazer e que teve um partido aí, que eu não quero citar o nome, começou a fazer. Começou a doutrinar as crianças na escola e ele disse uma coisa interessante. Para você mudar hoje a cabeça de uma pessoa depois de adulto, depois de 15, 16 anos, é muito difícil. Mas para uma criança que está se arrastando, chegou na escola e dizer, isso aqui é um grupo, você mora aqui, aí ele nunca mais, para dizer que a Terra é plana lá no futuro, é muito difícil você absorver isso ou absorver uma doutrina política, seja lá qual for. É o que a gente passou Tem aí. sofrido. Por isso né? que esse mesmo partido político, por exemplo, já que a gente entrou nesse Sim, mérito... eu entrei por causa da doutrinação. Ele consegue mudar a cabeça dos adultos através da promiscuidade. Isso. Não através de uma doutrinação infantil, entendeu? Uhum. Então eles jogam na escola a base do sistema que eles querem implantar depois que essa pessoa estiver grande, que essa pessoa cultue e que siga, só que para os adultos eles dão distração. Sim. Que é a promiscuidade, Música, cultura isso, atravessada, exatamente. Para né? que a cabeça do adulto também se torne para algo ruim para a sociedade, que a gente considera como o bem-estar familiar. Porque quando você pega um assunto, digamos assim, que é um pouco mais leve, não, um pouco mais leve, quando você vai para a parte de cultura, é um assunto mais leve, você vai botar uma peça de teatro, não, é só uma peça de teatro, Mas no fundo não, é ali, só uma mas música, não, é só isso, Mas não, ali é as só... subliminares estão, né? Mas olha que curioso, até hoje a gente passa com isso no modelo de Globo. Sim. Quando você liga qualquer TV, tá passando lá uma bola girando. É verdade. Então, o próprio sistema, ele vai porque fazendo com que esse você é não modelo, esqueça. esse é o modelo vigente, A né? nossa concorrente maior se chama Globo, Sim, né? Esse é o modelo interessante. vigente. Se chama Agora Globo. olha que impressionante. A gente não consegue entrar dentro dessas TVs grandes para poder mostrar a verdade, porque eles não estão afim que a população em si saiba a verdade. Mas por que isso, né? Por que esconder o formato da Terra, por exemplo? Ou, na realidade, dar liberdade para que as pessoas possam tomar por si só a sua própria decisão. Isso não é democracia? Sim, que deveria ser. Porque quando você impõe um modelo é ditadura. Sim. Sim. Agora- E é uma das coisas que eu tenho me debatido muito, principalmente no que tange, tenho um respeito muito grande por professores, sou inclusive também um deles, mas eu digo que dentro de uma sala de aula, a verdade na maioria das coisas ela é totalmente relativa. Isso. Eu, enquanto professor, eu não tenho que ter o abuso de que a minha verdade ela seja absoluta referente aos meus alunos. Eu tenho que colocar para eles as verdades que existem e deixar que dentro da verdade que existe, ele possa escolher aquilo que melhor lhe convier para o seu entendimento. Né? Então, e efetivamente isso não acontece. Né? Então, Bom, o a pessoal gente já entrou vem- na área política, mas vamos para cima de Vamos novo dos voltar, astros. vamos voltar aqui. Martins, e aí, por exemplo, como eu sou um observador da Lua, segundo o heliocentrismo, a Lua é quem mexe com as marés. Sim. Eu quero que você me explique a luz da Terra plana,
Porque, segundo ele, a Lua puxa a maré para cá, puxa a maré para cá no globo Certo. e faz a Qual que é o modelo, maré. né? É o modelo. Mas aí, no caso, como é numa Terra plana? Faz isso a Terra? Na Terra plana, a Terra plana é estacionária, tá? Ela não se move, quem se move são os astros. Eu ia pedir até para soltar o vídeo. Coloca pra quem o nunca vídeo viu. pra gente. Jonathan. Coloca o vídeo aí, por favor, Jonathan. Então, o vídeo da Terra plana, que seria no Terra segundo plana programa. para iniciantes. Para iniciantes. Para dar uma explicativa aí. Porque isso, olha lá. Olha lá. Ali você tem... Esquece a parte de baixo, tá? Você considera só a parte da Terra ali que você está vendo e o domo em cima. Então você tem Sol e Lua girando, os planetas também girando e as estrelas mais próximas do domo também girando em cima da Terra. E a Terra 100% estacionária. Do jeito que a gente sente aqui na Terra. A gente vê tudo passando na nossa cabeça e a gente estático, parado. É um modelo que você consegue observar mais, que ele é condizente com a realidade, não uma ficção, né, que foi montada. E ali você tem as estrelas e no centro-norte você tem a Polaris, que é a estrela que não gira. Ela fica sempre no posicionamento do norte. E a Lua, ela sim, ela tem um envolvimento de maré. Só que não só a Lua, quanto o Sol também. Dependendo da fase que a Lua está, eles potencializam o campo magnético e a explicação é muito simples. A própria ciência moderna, essa que eu entro em combate, ela fala que a água é diamagnética. O que seria isso? A água, se eu aproximar um ímã de neodímio superpotente num compartimento que tem água, essa água ela vai criar um campo magnético de repulsão e vai fugir do meu ímã. Olha que curioso. Quando o Sol e Lua estão em fase nova ou cheia, eles também funcionam que nem uma bateria e o magnetismo deles empurram a água por onde eles passam. Então, se você pegar as tábuas de maré, elas não são condizentes com uma tal gravidade da Lua puxando, e sim empurrando a água. Que também, a tábua de maré também prova que a Terra é plana e não um globo. O modelo da Terra plana ele é completamente reproduzível, entendeu? A maré, ela a cada 6 horas, né? Ela tem uma baixa mar de 6 em 6 horas, não é isso? Exatamente por causa disso, por causa do movimento dos astros em cima da Terra plana. Vai empurrando, e aí você tem formação de furacões, o efeito Coriolis no meio do percurso do Sol, que seria entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Quando o Sol e Lua estão passando ali, eles vão empurrando. Para a direita, mais sentido norte, vai fazendo o movimento sentido horário. E o vento para o sul, exatamente por causa da parede, que nós temos o domo que cobre toda a Terra, vai fazendo o movimento de ar sentido anti-horário. E aí você tem o efeito Coriolis, que eles falam que é por causa da rotação da Terra. E você prova cientificamente que não Olha é. aquele efeito da pia, quando você abre a água e ela... Sim. Não, isso é a rotação terrestre e tal, que não é, segundo o terraplanista, como ele está falando. Então, o que me intriga na situação dele e me deixa em dúvida é que ele disse que tem um domo. Então, a Terra é praticamente essa mesa que nós estamos aqui, Isso. tá? Seria esse aqui, o dentro- modelo seria dentro do isso. modelo Tem uma Terra imagem, plana. tem uma imagem aqui aí, do mapa aqui, da Terra plana. Vamos fazer na prática, né? Tá aqui, ó. Aqui Isso. o Polo Norte, tá? Seria o Polo Norte. E aqui o Polo Sul em volta, que seria os paredões de gelo da Antártida, que se chamaria também Polo Sul na Terra. E aqui você... Borda, né? A borda da Terra, onde tem um domo, segundo Que ele, cobre tudo. que é de vidro e que não passa nada para o espaço. Então, aí é onde confunde a nossa cabeça de globalista, que como é que o cara foi à Lua e como é que o cara foi a Marte e como é que o cara sai fora desse domo se é tudo coberto. Então, mas E Marte e aí- Lua está dentro do domo. Está dentro do domo. Tá dentro do exatamente. Não está fora do domo. Então, nada passa. Então, e o meteorito que vem de lá? Você já achou no telhado da sua casa algum Ninguém nunca meteorito? achou, eu nunca achei o meteorito. Porque não passa nada. E segundo o terraplanista, tem esse domo de vidro, que aí é baseado na Bíblia, que diz, acho que tem um verso lá, Espelho fundido. que é espelho fundido, fareia, né, de espelho fundido. e tal. No livro de Jó, ele descreve o firmamento como espelho fundido. Eu comecei a observar, porque você depois começa a ver os livros dele, e outros terraplanistas que tem, que não só tem ele é o primeiro a chegar no Brasil com esse assunto e foi trazendo outras pessoas, você vê a situação por exemplo, da Antártida, quando ele diz, rapaz, mas realmente existe um tratado com os países
Você sabe que tem bases na Antártida, né? Sim, tem base brasileira. E você, particular, você não pode ir lá na Antártida. Você é tudo militarizado. 72 países têm que assinar para você poder adentrar na Antártida. Não estou falando da península, onde você vai ver pinguim lá, que eles levam como base turística. Estou falando das bases de estudo, mas mais para dentro da borda. Você não pode. Agora, olha que curioso. Durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, eles não guerrilhavam em questão de armamento, mas eles não se falavam. Agora, a curiosidade, durante a Guerra Fria foi criado o Tratado de Antártida, onde Estados Unidos e Rússia assinaram esse tratado. Mesmo não é muito curioso, mesmo estando na Guerra Fria? São essas coisas que fico observando, que começou a me dar uma certa dúvida. Né? Ainda não acredito totalmente, porque a gente veio dessa doutrina de colégio, né? Mas assim, essa situação da Antártida é uma situação, essa situação do domo é outra situação. Né? Essa situação da Lua, aí é observável, porque quando você começa a estudar um assunto, você começa a ficar curioso com aquele assunto. Sim, lógico, ele vai despertando curiosidade. Eu digo a você, Márcio... E você vai se aprofundando um pouco mais. Márcio, você viu a barba de Martins, né? Você começa a olhar com mais detalhe, né? Rapaz, é realmente a barba dele e tal. Então você começa a ter um cara e diz assim, olha, cuidado que a Lua tem luz própria. Eu vou observar mesmo esse negócio. Aí você começa a observar, né? Sair daquele mundo que você tem da literatura comum, e vai observar. Eu já fiz algumas observações em Natal, tá? Como a gente tem um clima muito perfeito, né? Nosso clima não é tanto sem poluição, quase zero de poluição. Sim, o ar daqui é um dos melhores. Pronto. Então eu observo o seguinte: depois que eu comecei a ver as coisas do Martins, de outras pessoas que são também terraplanistas, e eles observaram e passaram para mim para que eu observasse, e eu comecei a observar, eu observo o seguinte: a Lua. Pronto. A Lua, quando está crescente, até a Lua cheia, ela sobe aqui no horizonte, de frente ao meu prédio aqui da TV, ou onde a gente estiver, ou em cima do mar. Ela vem prateada, extremamente prateada, ela sobe prata, de uma cor prata. Depois ela faz o ciclo dela, ela começa a voltar e começa a ir para minguante. E aí ela começa a subir amarela. Agora, eu pergunto, o mesmo sol que está iluminando a Lua é o mesmo sol que está iluminando a Lua crescente e minguante. Sim, e por que ela muda de cor? Aí a minha pergunta. Segundo as leituras que eu fiz dele aí, de outras pessoas, é que, como ela tem luz própria, ela está perdendo energia. E se alguma coisa perde energia, está mudando de cor para o amarelo ou para ficar escuro. E essa mudança de cor é constante. Às vezes ela está mais forte, está mais fraca. Não, na verdade, tem fatores atmosféricos que no modelo de globo se desconsideram. Entendeu? Na Terra plana, nós temos uma atmosfera densa. E até para observações no horizonte, nós vemos mudanças de um dia para o outro. Por exemplo, um objeto distante, um dia você vê ele pequenininho, outro dia você vê grandão. Por quê? O que está acontecendo em cima dessa Terra? É o que as pessoas acabam não mais observando e não buscando obter conhecimento verdadeiro. Bom, eu quero chamar a atenção para você que está nos assistindo em casa. O programa Ponto de Equilíbrio são 30 minutos todas as sextas-feiras. E a gente está fazendo um programa especial. A gente vai aproveitar a visita do J. Martins aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai estar gravando com ele 2 programas. A gente está encerrando no dia de hoje o programa Ponto de Equilíbrio de hoje, convidando você para assistir. Mas eu quero deixar uma pergunta para o próximo programa. Isso, convidando você para assistir o nosso próximo programa, onde a gente vai dar continuidade com o J. Martins. Então você vai ver a gente com a mesma roupa. Sim, é porque está gravando e tal. Isso, porque a gente está gravando o programa. Esses caras são muito sujos, passaram 10 dias com a mesma roupa. E estão com a mesma roupa novamente. Né? Então, assim, você que vai ver a gente com o mesmo programa, porque a gente vai estar gravando 2 programas com ele, aproveitando a vida dele. Mas eu posso deixar uma pergunta no ar para o próximo programa? Com certeza absoluta. A casa é sua. Pronto, vamos lá. Eu quero que ele me explique, tá? Que é observável isso. Eu estou na beira do mar aqui, e como aqui a gente passa muito, a gente tem um porto, né? O navio vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, e aí some totalmente no horizonte. E aí, isso me dizer o quê? Que a Terra é um globo, né? Então, no próximo programa, eu queria que ele me explicasse a situação, por que o navio some lá no horizonte. Só que isso vai ficar para o próximo programa. Eu lembro para você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, reviva grandes emoções. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte. Dividindo comigo a bancada, J. Martins, pesquisador, escritor, Manuel Ramalho, CEO do grupo WMW. A gente vai retornar ao assunto que a gente fez um dos nossos últimos programas, falando a respeito do modelo Terra plana. Eu deixei uma pergunta Você deixou. Qual foi a última pergunta, Manuel? Eu vou dar uma pergunta e uma resposta. Beleza. Primeiro, eu não sou mais sênior desse grupo aqui, tá? Tu já passou bastão? Já passei bastão. O quê? Aposentou? Aposentei. Agora, aqui é Vilmara Vanderlei, é uma Ireli.
Eu estou fora desse grupo, estou fora do outro grupo, estou fora de todos os grupos. Eu apenas sou agora um... A chefe agora é a Vilmara? Vilmara Minha chefe é Vilmara agora? Chefe, Tá certo. Então hoje eu estou de convidado e eu sou agora apenas um pesquisador, se a Terra é um globo, se a Terra é plana. Pra mim, Tu também entrou agora no modelo, né? Exatamente. Literalmente. Eu sei que minha barriga é um globo, tá? Se aposentou, os cabelos brancos. Mas tá brincadeiras à parte, aí como que se explica? Eu estou lá no litoral, que a gente tem muito litoral aqui no porto, vai sair no navio, fica olhando, de repente o navio vai sumindo e desaparece no horizonte. Certo. E isso é uma prova que a Terra é um globo, não é verdade? Sim. É uma prova que a Terra é um globo porque te falaram que a Terra é um globo. Ninguém até hoje te provou que a Terra é um globo. Isso é fato. É o que eu estava falando até no último programa. Existem alguns fenômenos atmosféricos na nossa Terra, confirmando a planicidade da Terra, que são descartados no modelo do globo. As pessoas acham que o modelo Terra-bola é uma bolinha de gude. Né? Que não tem ar, não tem água. É o que mostra pra gente, né? Então, exatamente. Não esquece achatado nos polos. Achatado nos polos. Tem todo aquele. Todos os planetas são esféricos e só a Terra é achatada nos polos. Por quê? Entendeu? Por que a Terra é achatada? Para gravidade. Para corrigir defeitos do modelo. Sim. Então você precisa criar uma teoria para suprir a necessidade da teoria anterior. Sim. É simples, por isso que achata, inclina, faz o que quiser com a Terra, entendeu? Agora, quanto ao navio sumindo no horizonte, eu ia pedir até para rodar um vídeo sobre o efeito lupa. A nossa atmosfera, ela age como uma lente. A própria ciência moderna, ela diz isso. A gente pode reproduzir um experimento muito simples, que é colocando uma lupa na frente de um navio, de uma imagem de um navio, de cidade, do que for. E para que essa lupa represente a atmosfera da Terra. E quando você afasta a câmera, o que vai acontecer com a parte de baixo dos prédios? Olha lá. Ó. Eles somem. Exatamente como explicado no modelo do globo, que o navio sobe primeiro pelo casco. Mas não, aqui é um experimento reproduzível, observável e mensurável, que provamos que a atmosfera causa a ocultação da parte vermelha ali. Ó. Então, através de uma lente, você consegue reproduzir isso dentro da sua casa. A ciência é muito mais simples do que contaram pra gente. Entendi. Então, você quer dizer o seguinte, que esse efeito lento da atmosfera é o que faz a gente ter a ilusão de ótica de que o navio desapareceu lá no horizonte. Isso. Quanto mais distante for, quanto mais distante estiver o observador do alvo a observar, mais acúmulo de ar e partículas de água, a umidade do ar, ela vai estar muito mais densa naquele percurso. Então, por isso que nós enxergamos a uma certa distância um ar transparente, e quando nós olhamos para montanhas na serra, aquelas que estão mais próximas estão mais verdes, e as mais distantes estão mais cinzas. Então é por isso que explica mais ou menos, porque depois a gente vai conversando e vai lembrando, né? Por exemplo, aqui é o navio. O navio, ele desaparece assim, vai desaparecendo. Na minha teoria, né, se a Terra é redonda não, é esférica, o navio era para desaparecer assim, né? Sim. Então, se ele está desaparecendo lá no mar, eu era para ver o navio inclinando e desaparecendo, não é isso? Mas ele vai desaparecendo e desaparece. E outra coisa curiosa também é que quando nós estamos à beira-mar, o nosso horizonte, de ponta a ponta, nosso horizonte visível, ele é muito maior do que aquela distância que falam que o navio some por causa da curvatura. Então, por que não vemos curvatura nas bordas do nosso horizonte? Sim, quando você olha para a esquerda e direita, no horizonte Agora, você está. Curiosamente, um estudo matemático que eu fiz em cima disso provou, por A mais B, que qualquer foto tirada com lente normal, tá, você tem um horizonte plano. E aquilo representa aproximadamente 120 graus do seu campo de visão. A hora que você leva essa foto para o Photoshop, é plano. Matematicamente, ao nível do mar, teria que ter 2 metros de curvatura na direita e na esquerda do seu horizonte. Isso com a teoria do globo que diz que por polegada, né? Não, por centímetros mesmo. Por centímetro mesmo. Nós fizemos um estudo em cima da métrica nacional, usada Você no conseguiu Brasil. fazer até uma equação em cima disso, né? Sim, temos uma equação desenvolvida para que você calcule a curvatura. Tem um teste de curvatura que eu fiz, gostaria de mostrar também. Esse teste foi na Ilha Sumítica, lá em São Paulo. Eu estava com a câmera, o observador, a 2,30 de altura, e a ilha ela estava a 33 quilômetros. Segundo os testes de curvatura, essa ilha ela teria que estar abaixo da curvatura. E olha o que nós vimos. Aí é a câmera de zoom, que ela consegue... Lá está a ilha lá, né? No a fundo, ilha está lá, ó. Ou seja... Segundo o cálculo de curvatura, ela teria que estar totalmente atrás da curvatura, mas descontando 20% da refração. Eu ainda coloquei a refração de lambuja.
que seria o ápice máximo da Ou refração. seja, quando E você ainda deu é zoom, a visível. ilha veio, né? Ou seja, se fosse curva, não viria, porque ela teria ela estaria abaixo da curvatura e Qual essa que é a ilha... distância que a ilha está? 33 33 quilômetros. Agora, olha que quilômetros. curioso, ali está o topo da ilha. Não está filmando a ilha totalmente. Tá? Por quê? Por causa do efeito lupa. A atmosfera age como uma lupa e oculta toda a parte de baixo do objeto observado. Não, mas a verdade... Agora, é legal, né? Ciência reproduzível. Sim, que sim, você lógico. pode ir lá e conferir com seus olhos. Olha, realmente a Terra é plana, ela não é uma esfera. Então é isso que a gente está tentando fazer, com que as pessoas deixem um pouco de acreditar cegamente, tanto Olha lá, em a ilha tá políticos... Os modelos desaparecida. que já existem, Exatamente. né? O caso do navio, ó, interessante, a ilha está desaparecida, mas lá vem ela depois se você dá o zoom. Então, se fosse uma terra curva, como realmente começa a convencer, né? Isso aí estaria sumido, né? Na verdade, estaria abaixo da curvatura. Não tinha como a lente trazer para cá, porque a lente não faz curva, a luz é reta, não é? Não é isso? Então, quer dizer, são essas coisas que a gente contesta muito, e eu contestei com ele, do navio, e depois ele tem filmes que vai provando. E aí eu estou começando a observar, tem muita coisa que eu observo. Por exemplo, o fato do Cruzeiro do Sul. Há uma situação em que o Cruzeiro do Sul é visto aqui e ao mesmo tempo na Austrália, pelo fato da Terra ser um globo. Ele me disse uma coisa que eu fiquei estarrecido. Deixa eu falar, então. Então fala, explica, porque o especialista aqui é você. O legal é o seguinte, né? Hoje em dia na internet nós temos uma elevada discussão sobre o tema. E as pessoas que acreditam com fé cega no globo, que, por exemplo, você acabou de ver um vídeo que, pô, aquela ilha não tinha que estar lá. Por que ela está lá? Então, peraí, existe sim uma possibilidade da Terra ser plana. Esse é o natural da pessoa esclarecida, né? Abrir a mente para uma nova possibilidade. Mas existem defensores ferrenhos do modelo vigente. Atual. Talvez por motivos econômicos, não vamos entrar nesses No méritos, sim, né? lógico. Mas essa defesa, ela não é fundamentada cientificamente, é só achismo. Então, quando a gente derruba todos as supostas provas de que a Terra é um globo, sempre surgirá mais uma. E uma delas é o Cruzeiro do Sul, que ele pode ser visto tanto na América do Sul quanto na Austrália. Então, e aí isso a seria pessoa... uma das provas que seria um globo. Sim, seria um globo. Mas não interessa que você derrubou todas as outras. Interessa agora é só o Cruzeiro do Sul. E aí você pergunta para a pessoa e fala assim, quantos Cruzeiros do Sul tem no mundo? O cara fala, é lógico que é um só. Então você está partindo do pressuposto de que só existe um Cruzeiro do Sul. Por que a pessoa não consegue abrir a mente e talvez pensar na possibilidade de existir mais de um Cruzeiro do Sul? Porque a confirmação da Terra plana através de testes de curvatura, no mundo inteiro foram feitos esses testes sobre a água. Todos deram a favor da Terra plana. Deixa eu te pedir só uma coisa, Martim, sem querer te interromper. Nós temos um mix de telespectadores muito grandes hoje no programa. Explica para o pessoal que talvez ainda tenha um pouco de dificuldade de entender o que é o Cruzeiro do Sul, né? Sim. Todas as navegações antigas, né, todos os eventos de navegação pelo mundo, eles eram baseados não simplesmente por uma bússola física, né? Sim. Eles usavam as constelações para poder navegar ao redor do mundo. Para poder se localizar. Sim, para poder se localizar. Então você tem como referência a Polaris, indicando que é a estrela do norte, que é a estrela mais brilhante da constelação Ursa Maior, e você tem o Cruzeiro do Sul, aqui para o sul, que faz o seu giro, então você sabe, ali você está na Rota Sul. Agora, curioso, né? Essas estrelas, elas estão na mesma posição há praticamente 6.000 anos que são relatadas. Elas nunca mudam de posição. Nunca mudam. Se a Terra está girando em torno do Sol, as estrelas teriam que acompanhar a Terra. Não tem sentido nenhum isso. Outra coisa, a Polaris ela é uma estrela-chave, porque ela está no centro-norte, né? Como se aqui fosse o norte, você tem a Polaris aqui no norte. Segundo o modelo deles, a Terra é inclinada 23 graus. 23,4 graus. Tá? Mas esse aqui Então, é o modelo correto, não é o modelo deles. É o modelo que a gente aprendeu há 500 é anos. o modelo... E aí você está desafiando Galileu, Newton, se Copérnico... se eles estivessem vivos, eu gostaria muito de debater com eles. Tá certo. Aqui nós temos a estrela norte Polaris, e aí você tem o Sol. 6 meses depois, essa Terra inclinada, ela vem para cá. A inclinação dela muda? Não, ela é sempre 23,4 graus. Como que eu posso, aqui geometria básica, uma reta paralela ao norte da Terra, continuar desse lado, sendo que duas paralelas não se coincidem? Isso é geometria básica. A Polaris está aqui, a Polaris está aqui. Como que ela passa de cá para cá? Ela teria que mudar de posição no nosso céu e a Polaris está sempre ao norte. Ela não se movimenta.
Entendeu? Aí é essas coisas que é intrigante. Ou entendeu? seja, está tudo girando em cima e nós estamos estacionários. Esse negócio de espaço é balela. E com simples observações. Agora, se eu não chego aqui e não falo isso para você, quando que você ia pesquisar sobre isso? Não. Provavelmente nem tão cedo ou nunca. Agora é interessante, puxando a sardinha para o saco dele aí, né? Que é a nossa linguagem aqui. Existem filmagens com balões a 35... recentemente eu fui para a Europa, fui a Portugal. E fiquei olhando, né? Aquele rapaz lá fica falando que a Terra é plana, eu vou começar a ver, eu estou aqui a 11 mil metros de altura. Então, o horizonte é sempre plano aos meus olhos. Eu fui para uma janela, olhei, planíssimo, não vi nenhuma curva para cá, nem para cá, e nem para frente. Digo, mas aí, ali do outro lado da janela pode ser que esteja curvado. Fui para o outro lado da janela, sentei lá, olhei, planíssimo. Então, a 11 quilômetros, né, com 11 mil metros. E aí existem filmagens que eles mandam para a gente aí, tem na internet. Tem uma foto aí. A 35 mil quilômetros do balão e continua tudo planinho, entendeu? Só quando você vai para a NASA, aí a Terra, qualquer coisinha que você subiu, a Terra já está curva, né? É como se fosse, existe uma lente, é isso, eu vou... Aí, ó, essa imagem Pronto, aí... essa imagem aí, ó. Essa imagem de balão Lá está o Sol lá, tá na estratosfera, ó a reta que é isso aí, não é? Quanto mais você sobe, a única coisa que não muda é o horizonte aos seus olhos. Você está na beira do mar, horizonte aos olhos. No avião, horizonte aos olhos. Coloca uma câmera no balão, horizonte aos olhos. O que significa isso? Se a Terra fosse uma bola, o seu horizonte, você teria que abaixar a cabeça para olhar para baixo. Se ele está sempre aos olhos, é que você está num plano enorme. Como eu contesto muito, às vezes, eu nunca fui porque existem pessoas na internet que chacotam essa teoria deles aí, esse estudo. Eu nunca chacotei. Eu sempre contestei e fui olhar, observar. Por exemplo, se eu fui para Portugal, mais ou menos 6 mil quilômetros de distância do Brasil para lá, eu atravesso a linha do Equador, vou cruzar a linha do Equador, claro. Se a Terra é curva, o piloto teria que sair daqui do Natal, subindo até o Equador e depois descendo do avião até lá. E eu levei dentro como é o nome daquele equipamento? Giroscópio. Um giroscópio, eu levei no celular um giroscópio, eu vou observar se quando eu sair de Natal o giroscópio vai fazer isso, depois vai fazer isso. Claro, a princípio, quando o avião estava subindo, o giroscópio estava subindo, num certo grau. Depois que ele pegou velocidade de cruzeiro e voo, ele ficou sempre plano até lá e passou a linha do Equador, eu digo, ele vai baixar. Porque o piloto teria que baixar. Teoricamente, se eu estou aqui é o Equador, na verdade, por onde eu for, se é uma esfera, eu estou subindo e vou descer. Não desceu e o piloto anda sempre reto. E aí você vai começando a observar, será que aquele rapaz tem razão mesmo? Aí você começa a ficar num parafuso, né? Eu acho que ele tem razão, porque realmente o cara teria que baixar o nariz. E se fosse um voo mais longo, um voozinho se for contornando, por exemplo, um voo do Brasil lá para a Austrália, ou lá para o Japão, será que o cara tem que fazer isso? Outra coisa, como você falou no início do programa, o cara está aqui, então o avião voa de lado em relação ao observador, ou seja, se eu saio do Brasil para o Japão, como você falou, lateral, eu estou observando aqui numa nave espacial, né? Então, o cara vai... Aqui é um globo, né? Mas aqui é o Equador. Então, o cara vai sair daqui para cá e eu que estou aqui, vou ver todos os passageiros do avião voando de lado. Aí começa a ver que a coisa tem uma situação complicada, entendeu? Da mesma forma, que se esse voo vier do Polo Norte, aqui é o Equador, né? Já na Terra, para lá, para o telespectador ver. Então, estou Polo Norte, Polo Sul. Se eu sair no avião daqui para cá, eu vou sair, na relação eu estou observando aqui do espaço, se é que existe, estou vendo a Terra dessa forma. Esse avião levantou o voo aqui, ele vai descer aqui, então, ó a agonia desses passageiros. Eu não consigo nem pensar nisso. Não dá para pensar, entendeu? E o avião, pronto. Olha lá, a caneta seria melhor. Então, está aqui o Super Boeing, que saiu do Polo Norte e vai para o Polo Sul. Então, em relação a mim, tá, que estou aqui no espaço olhando, eu ia ver esse voo, quer dizer, eu vou fazer parado, né? Porque se for rodando com a Terra, ia ser aí complicado mais ainda, né? Verdade. Então, eu vou fazer parada. Então, o avião sai daqui, o Manuel está lá na nave espacial dele, vai ver. Todos os passageiros estão de cabeça para cima, né? Em relação ao meu ponto de observação. Então, o avião vai começar a ir para o polo, aí o avião vai começar a ficar de lado, os passageiros, e a certa hora os passageiros vão ficar de cabeça para baixo, aí começa a não colar. A gravidade está segurando isso aqui, sempre é gravidade, o avião não vai despencar, nem para cima. E se eu estiver aqui também, ele já vai ficar... quer dizer, é muito louco essa teoria. Esse assunto é muito intrigante, é um assunto muito bacana, mas a gente vai chamar o nosso intervalo comercial. Lembrando para você que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix. Reviva grandes emoções.
Selecionamos os melhores clássicos do cinema e da televisão na melhor plataforma do Brasil. Faça uma viagem no tempo, de volta para o passado. Reviva grandes emoções, porque foram eles que inventaram o cinema. Tudo isso você assiste no Oldflix. Retornamos ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União no Rio Grande do Norte. Eu, J. Martins, pesquisador, escritor do modelo Terra Plana, Manuel Ramalho, hoje aposentado, ele está aposentado, é meu convidado hoje na bancada. Vou começar a estudar a Terra plana. Meu porque convidado. deve ser um hobby fantástico, né? Você olhar uma coisa completamente diferente. Manuel, é assim, é aquilo que a gente estava debatendo um pouquinho aqui nos bastidores. Na verdade, né? não vou que o falar Martins hobby, estava um estudo, né? Porque... Sim, que o Martins estava colocando para a gente. Estava perguntando para ele como é que a academia hoje se posiciona, academia de ciência, relativo à questão do estudo do modelo Terra Plana. Como é que a academia hoje se posiciona? Ela se posiciona com repúdio, o que está sendo necessário ser feito por eles é uma luta insistente no próprio YouTube, né? Então eles colocam canais gigantes, canais com 5 milhões de pessoas, com 10 milhões de inscritos, para ridicularizar o modelo da Terra plana, para que isso caia em descrédito. Eu acho que mentira nenhuma... Que não deveria ser uma função da ciência, né? Não, a ciência, na verdade, ela parte do debate, né? Sim. Ela parte da discussão. Mas deixa eu meter um pouquinho aí, Lógico. porque você lembra que, eu lembro que quando a gente começou a estudar, no meu caso, existia já, era ridículo eu me lembro que até tinha um desenho de muitos navios caindo no abismo. Mas é perfeito. Então e a gente ficava rindo daquilo, ó, tem uns caras que dizem que a Terra é um prato, era nem plano, né? E os navios caindo lá, tem uns desenhos, o navio caindo. Então, eles usam desenhos que não são condizentes com o modelo, eles usam formatos de coisas que não são condizentes com o modelo, eles usam informações falsas que não são condizentes com modelos, canais que eu estou falando de 5 milhões, 10 milhões de inscritos. Por quê? Porque tem alguém por trás ali tentando abafar a verdade da Terra plana. A verdade da Terra plana chegou no mundo inteiro, não é coisa de brasileiro, não é coisa do Martins. Entendeu? O mundo inteiro está acordando para a verdade. E quando Você falando pra gente que hoje existem muitas pessoas, inclusive PhDs, né, que defendem o modelo e que falam a respeito do modelo. Sim, né? inclusive sismólogos que sabem como funcionam os tremores de terra realmente no modelo da Terra plana, estão defendendo o modelo da Terra plana porque sabem que ali fecha a conta. No modelo do globo nada funciona. O globo é simplesmente uma fantasia, uma teoria. É um passo largo de Walt Disney. É porque uma coisa que me chama a atenção, porque eu estou aqui para questionar a situação, né? Desde eu vi ele falar em Terra plana, eu sempre vou lá na NASA, vou no site, vou aqui, vou lá e vou questionando as coisas. E essa é uma das funções da liberdade. O nossa homem função, ser claro, livre nos dá a claro. liberdade de questionar Claro, os como eu sou modelos que livre, eu existem. estou lá e já está Não é ser anarquista, mas é questionar anarquista. os modelos que Mas se uma coisa que me chama a a gente atenção, possa chegar no entendimento uma melhor. coisa que me chama a atenção no Globo é o seguinte, são as fotografias ao longo do tempo da NASA. Uma hora a Terra está de uma cor, outra hora está de outra. Uma hora está de outra cor, outra hora o continente está de um tamanho, outra hora está de outro tamanho. Então nunca foi uma terrinha igual, né? Uma hora os Estados Unidos está grande, outra hora está pequeno. Isso e numa mesma escala. Não é que o globo esteja maior, é que a escala do globo, na mesma escala, o continente lá, aqui está maior, aqui está menor, aqui está não sei o quê. Aí uma hora está um azul, outra hora está outro azul. E uma outra coisa que eu observei muito, a gente começa a observar, o assunto é curioso, Sim, são as lógico. nuvens que estão lá naquele globo lá. Existe muita nuvem, se você olhar, com repeteco, como se alguém chegasse ali e tivesse botado... Porque você conseguir, num universo desse tamanho, duas nuvens iguais, é muito difícil. Imagina né? 6, 7, 8 nuvens iguais. Exatamente. Então, às vezes, eu vi lá... Hipoteticamente quase impossível, né? É impossível. né? As nuvens Impossível. seriam como se fossem as digitais. Exatamente. As nossas impressões digitais, você Ela não não se consegue... repete, Então, se não você repete. observar quando tem mais programa, é isso que eu estou dizendo, são observações minhas. Você vai lá ver, vai ter nuvens iguais, como se fosse pintadas ali. E o globo é muito redondinho, muito bem feito e tal, entendeu? Uma coisa que eu queria saber, e aí eu comecei a me questionar, que eu estou quase me tornando terraplanista. Quase, eu ainda tenho muitas questões para ir para frente. Sim, muitas dúvidas. Mas, por lógico. exemplo, se a gente tem um movimento rotatório de leste para oeste, tá certo? Aí eu me pego muito na teoria do avião, da aviação, tá? Então, se eu tenho uma rota, e eles dizem que os cientistas todos me disseram que
que é o todo que roda, né? A Terra, mais a atmosfera, mais as nuvens, etc. Então, e o avião vai junto daquilo ali. Então, quando eu levanto voo a favor da rotação da Terra, eu abro minhas turbinas lá a 900 km por hora e vou de um ponto de leste para oeste. Vou gastar, por exemplo, 2 horas de voo. Ao contrário, eu deveria acelerar o dobro da rotação para gastar o mesmo horário. Concorda comigo matematicamente? Se eu estou indo de encontro à rotação da Terra, a Terra está me puxando para trás, numa velocidade que ela é... Eu teria que ter o dobro da velocidade. Eu teria que dar o dobro da pra poder velocidade. andar. E aí você vai, por exemplo, Rio, São Paulo, Rio, ou para qualquer... Para onde você for, vai dar o mesmo tempo de hora. Mas olha que curioso, Manuel. Eles falam que a atmosfera gira junto e por isso o seu avião ele já está partindo de 1.666 km por hora, que é a velocidade da Terra. Isso a favor, agora, né? Não. Agora, olha que curioso. Quando você questiona isso do avião, não sei o quê, as pessoas olham para você, pô, mas você é burro. Aí você olha para a pessoa e fala assim, sou burro. Você pode me provar que a Terra gira? Sim. Acabou a discussão. Acabou a discussão porque nós temos 500 anos de doutrinação sem ninguém provar o movimento da Terra. Como é que você prova? Então, assim... Se a, terra, a tese dele é se a Terra ou se são os astros que giram, entendeu? Alguma coisa gira, né? Sim. Porque não fica parado no espaço, o Sol passa, alguma o coisa sol gira. passa sobre a Agora, nossa cabeça. Todos os experimentos com laser, interferômetros, para poder gerar qualquer oscilação da Terra, deram negativo. E aí surgiu o grande Albert Einstein com a teoria da relatividade para tentar cobrir essas etapas que não foram cumpridas, entendeu? Então é teoria em cima de teoria para reforçar uma teoria que foi passada, que ficou batida. É sempre assim. E aí você vê que o modelo da Terra plana ele é muito mais funcional e muito mais real, observável e reproduzível. Você fala, pô, isso é ciência de verdade. Isso não é balela, entendeu? Ainda mais quando você descobre que todos os cientistas, sim, desses que você aprende na escola, fizeram parte de um sistema de doutrinação de uma só academia. E de um modelo existente. Né? Aí você Mas houve uma matança, um assassinato da Terra plana. Sim. Porque no passado a Terra era plana, Mas inclusive para a igreja. Eles matam até hoje, sabe como? Quando você coloca um filho na escola e doutrinam que aquilo é a mais pura verdade e ainda ridicularizam. De que forma? A primeira coisa que a professora fala é o seguinte, os antigos não tinham tecnologia, eram burros, achavam que a Terra era plana. Agora que você é inteligente, saiba que você mora num globo. Cara, desculpa, é doutrinação isso. A professora não pega você e não leva lá para a praia e fala assim, vem aqui, vem ver o navio subindo no horizonte, vem ver não sei o quê. Não, é só dentro da sala de aula, colocando um globo no seu colo e mandando o seu cérebro raciocinar que você mora ali. Ali, é um globo, Então, exatamente. Isso é que começa a fazer os questionamentos. Mas para você convencer, tem algumas teorias, né, que fogem da realidade. Por exemplo, essa do Cruzeiro do Sul, onde é visto ao mesmo tempo. Tem outras situações das estações, né, do ano, por causa da inclinação. Agora, e a distância do Sol, segundo ele, segundo a gente... Chegou no modelo, né? Nosso modelo, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, não é isso? Ele prova, por A mais B... Chegou no modelo de Terra plana. Em alguns O testes... modelo de Terra plana dá 4.836 em média, 5.000, porque depende da atmosfera no dia. 5 mil Como quilômetros. que você faz isso? 5 mil quilômetros. 5 mil quilômetros. O que acontece? A triangulação, ela é exata, né? Você usa a triangulação... Pitágoras, o teorema de Pitágoras. É uma matemática exata. Então você pega o ponto de incidência do raio solar, com outro ponto de incidência do raio solar, você vai ter a altura do Sol. Isso é muito simples. Só que nós temos uma dificuldade no modelo, por quê? Porque a atmosfera ela curva a luz. Sim. Então, o posicionamento do Sol ele não vai ser exato. Só que quando você mede por triangulação, dá por volta de 5 mil quilômetros. Isso é a real distância do Sol. Agora, olha que curioso. Se você fizer a triangulação dos raios no modelo do globo, dá 15 mil quilômetros. Como que eles falam que está 149 milhões de quilômetros? Sendo que a triangulação, considerando a Terra como um globo, dá 15 mil. Tem alguma coisa estranha? O que eu acho estranho, depois que eu vi esse cálculo que eles fizeram lá, eu comecei a ver uma situação seguinte. O calor que o Sol emite, na medida que ele nasce, vai a pino e se põe. Então, não faria sentido se a Terra, com essa distância lá de 150 milhões de quilômetros, o mesmo Sol, está iluminando uma bola, que é a Terra, era para ser uniforme o calor, concorda? Mesmo que ela fosse girando, o calor é uniforme. Por que na hora do poente, quando o Sol, se você medir a temperatura logo de manhã, o Sol está, digamos, frio?
E à medida que ele vai, chega na pino, ele vai ficando muito quente. E depois, na tarde, ele vai ficando frio. Se ele está lá parado no canto e a Terra está rodando, era para mim estar só numa temperatura só, não podia mudar essa temperatura. Tem várias questões. São questões isso que é legal. Esse debate aí eu é fico sadio me questionando. Sim, por quê? Aí quando você vai para o modelo que passou ali no outro programa lá, é que o Sol, como ele faz um ciclo, né? Ele está se aproximando de mim, ele vai ficar mais quente, depois ele vai embora. Então, aí é mais lógico, é mais observável, né? Então, essas coisas que estão... Eu estou 50% terraplanista, já 50% no globo. Para me pisar totalmente aqui, a gente tem que ter a certeza, porque eu tenho 58 anos sendo dizendo, a Terra é um globo, a Terra é um globo, a Terra é um globo. Posso e aí não é fácil, né? Só deixar um recadinho? Lógico, a gente está terminando nosso tempo, J. Martins, fica à vontade. Então, acabou o programa? Acabou o programa. Rapaz, Você vê como é que passa rápido, né? Eu vou pedir para o diretor me arrumar mais meia hora, Não, que a gente faz o programa de 1 hora. Se eu fizer terra plana mais de uma vez, né, aí eu vou prejudicar a diretora, porque eu acho que o sistema vai fechar a minha televisão. Então, eu acho que eu fui a única televisão no mundo que tem 1 hora de... Para falar a respeito Para falar do terra Eu ia plana. pedir para que colocasse a capa do livro na Lógico, tela, com certeza, pode colocar. E falar para as pessoas que esse assunto ele é muito extenso, ele não é simplesmente... Não é numa hora de programa. Aí eu vou gente já vai o esclarecendo. livro que ele Então, escreveu, é a única pessoa de terra plana, escritor, que escreveu um livro. Para quem quiser ter acesso a esse material de uma Deixa forma... teu telefone, e-mail, YouTube, O meu canal do YouTube é Sem Hipocrisia e o meu Tá lá. livro é o Universo que Não Te Apresentaram, Expondo a Maior Mentira da Humanidade. Se vocês digitarem esse título aí na internet, já vai aparecer os pontos de venda, que hoje ele só é vendido pelo Mercado Livre. Então, ou tanto pelo Mercado Livre, ou através do canal Sem Hipocrisia no YouTube, você pode estar adquirindo esse livro, que ele vai sanar todas essas dúvidas básicas sobre o modelo da Terra plana e o modelo do globo. Pode falar, pode contar. É isso aí. É isso aí. Para ver, a Terra é plana ou a Terra é um globo? Não, a gente está entrando na fase de pesquisa. Vamos pesquisar, vamos tentar entender um pouco melhor, vamos tentar entender o modelo. Né? É bom saber que existe um modelo divergente do atual, onde a gente possa. Não é divergente do atual, ele está voltando ao modelo, que antigamente era plano. Na verdade, quando eu falo divergente, é porque você tem um modelo hoje colocado. Quem divergiu foi o globo, né? Porque era plano. Você tem um modelo colocado para toda a sociedade. É bom entender que já existem pessoas inteligentes, como J. Martins, como outras pessoas, falando a respeito de um modelo diferente. Tá? E explicando algumas coisas que até então o modelo atual existente não nos trouxe respostas para os questionamentos. Isso. Tá? Então, assim... Então você vai estudar. Vou, lógico, anotei aqui a página, anotei o livro, alguns outros tópicos aqui que a gente falou nos 2 programas que me chamaram a atenção. Como o J. Martins vai embora, ele vai embora, vai para... Depois vai voltar, gostou muito do Natal, já conheci o Natal uma vez. Trouxe a sua esposa, a Renata se apaixonou por Natal, disse que não vai mais, vai ficar. Opa! Seja muito bem-vinda, Renata, Natal. Eu também vou ficar nessa, nós vamos estudar juntos. Nós vamos debater juntos, é bom, Sim, né? 2 lógico. globalistas debatendo, aí vem onde a gente chega no nome da dor. A próxima vez que eu vier para cá, então, a gente faz um novo programa. É verdade. Então, Agora, legal. a pergunta Mas do ele falando que a Terra plana, já pensou que coisa linda? É verdade. Mas é para você, a Terra é um globo ou a Terra é plana? Eu tenho 2 certezas da minha vida, olhando no olho de vocês dois. A primeira é que um dia eu vou morrer. E a segunda, isso todo mundo tem, ninguém E a escapa. segunda é que a Terra é plana. Então eu levo isso como certeza absoluta na minha vida. Pronto. Ok. Bom, falar para você de casa, a gente está terminando mais um programa Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio também é cultura. A gente traz vários assuntos, não só dentro Não é à do toa tema que é ponto de equilíbrio. Lógico, não só dentro do tema de empreendedorismo para você que está em casa, mas a gente também gosta de trazer cultura, gosta de trazer outras opiniões dentro desse universo, desse modelo que a gente vive, para que você possa refletir, para que você possa ter a liberdade de pesquisar, de encontrar dentro disso tudo que nós vivemos, né, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Uma coisa que, já que a gente está falando de empreendedorismo no programa, numa conversa em off que eu tive com o Martins, provavelmente vai sair um canal de video on demand, que hoje é a frenesi da internet. Do meio de telecomunicações, né? Então isso é uma coisa de empreendedora, em que as Sim, pessoas vão ter lá, lógico. provavelmente... Eu tive A oportunidade de conhecer melhor, a oportunidade de se aprofundar a respeito do tema, Então aí lá você vai assinar esse canal e vai ter muitos assuntos mais curiosos e tal, mais apurados, mais bem produzidos. Foi isso que ele me comentou e aí eu já estou deixando aqui em primeira mão, porque esse vídeo eu vou entregar para ele
reproduzir. Legal, bacana. esse E a gente vai programa jogar sempre, dentro das vai mídias mandar. sociais. Bom, quem estiver afim do tema pode ter certeza que novidades virão. Legal. Isso já no canal de Vida On Demand, né? VOD. Bacana. Martins, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. O programa Ponto de Equilíbrio, a porta está aberta para você. Obrigado. Manuel, sai da aposentadoria, a porta está aberta só para você vem do aqui- só programa vem aqui também. quando a terra for Seja plana. muito bem-vindo. Lembrando a você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem um patrocínio Oldflix, reviva grandes emoções.